Galisteu, Poliana, boa noite a todos. Olha, nesse momento a situação é até tranquila na fronteira com a Venezuela. O governo Maduro está promovendo um show do outro lado da fronteira. Mas segundo o prefeito do município de Gran Sabana, onde fica a cidade de Santa Helena de Guairém, que é opositor do presidente Nicolás Maduro, desde sexta-feira 25 pessoas teriam morrido e 84 ficado feridas. Esses são os números que ele forneceu. O governo venezuelano não confirmou. E a repercussão internacional continua. A ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que hoje é alta comissária de direitos humanos da ONU, condenou o uso excessivo da força pelo regime de Nicolás Maduro. Aqui do lado do Brasil, a expectativa é pela chegada de 31 brasileiros que estavam na Venezuela quando a fronteira foi fechada, a maioria turistas, mas agora foram liberados graças a uma negociação do Itamaraty. E mais uma informação. De ontem para hoje, 3 militares venezuelanos desertaram e pediram refúgio no Brasil. 2 deles deram entrevista para a gente. Veja na reportagem que nós preparamos para vocês. Eram 9h30 da noite de sábado quando 2 militares venezuelanos cruzaram a fronteira com o Brasil. Nossa equipe foi a única que conseguiu registrar o momento em que os 2 militares chegaram no pelotão especial de fronteira do Exército Brasileiro. Eles ainda estavam de farda. Depois, já com roupas civis, conversaram com oficiais e policiais brasileiros e foram levados para a Polícia Federal. Eles dormiram no alojamento destinado aos recém-chegados e, de manhã, pediram refúgio. Hoje, eles contaram que já estavam pensando em desertar, mas depois que a fronteira foi fechada, que a ajuda humanitária foi impedida de seguir viagem e que tiveram que participar dos conflitos de ontem, decidiram deixar o país. Já não podemos aceitar a ditadura de Nicolás Maduro. No sábado, os 2 únicos caminhões com ajuda humanitária do Brasil e dos Estados Unidos chegaram a ficar estacionados um pouquinho depois das bandeiras que marcam a fronteira entre os 2 países, mas não conseguiram nem chegar ao posto de alfândega. Manifestantes, revoltados com o fato de que os caminhões não podiam avançar, provocaram soldados atirando pedras. Os soldados responderam também com pedras e bombas de gás lacrimogênio. Tiros foram disparados para dentro do território brasileiro. A situação foi dramática na cidade venezuelana de Santa Helena de Guairém, a 17 quilômetros da fronteira com o Brasil. 3 pessoas morreram em confrontos. Moradores desesperados enviaram vídeos e áudios para amigos de Pacaraima, pedindo apoio humanitário e alertando sobre o que está acontecendo na cidade venezuelana. Dizem que a situação é grave. Os barulhos de tiros ocorrem de dia e de noite. Esto es una batalla aquí. Están matando a la gente. El gobierno está masacrando al pueblo de Santa Helena de Guairén. Están masacrando mi pueblo, a mis paisanos, amigas. La situación está grave aquí. En este momento las calles de Santa Helena de Guairén arden y que la sangre de sus hijos han quedado en las calles de Santa Helena de Guairén sin piedad, sin dolor de parte de este régimen. Le pedimos auxilio, socorro al país e ao mundo que nos escutem. Um brasileiro que está na cidade venezuelana também fez um relato sobre a situação. Explicou que falta medicamento nos hospitais e que há dificuldade para transportar os feridos para o Brasil. Aqui o negócio está feito, estão disparando com bala mesmo de fuzil contra o povo aqui em Santa Helena. Bala mesmo. E a gente está no hospital e no hospital não tem insumo, não tem nada. Queimaram uma ambulância para não deixar passar os que estão feridos para Pacaraima. E estamos levando no que podemos, no que a gente pode estar levando. Hoje, sites de ativistas venezuelanos divulgaram um apelo de lideranças indígenas para que líderes da oposição e organizações de direitos humanos internacionais os defendam. Classificaram as ações de ontem como um massacre cometido por grupos civis e apoiadores de Maduro. Desde ayer está ocorrendo massacre. Depois da tentativa frustrada de levar ajuda à Venezuela, o líder da oposição, Juan Guaidó, que se autodeclarou presidente interino, pediu que governos aliados mantenham todas as opções sobre a mesa contra o presidente Nicolás Maduro. Guaidó, que chegou ontem a Bogotá para a reunião do Grupo de Lima, declarou que o que se assistiu ontem foram ações sem precedentes e criminosas, ao queimar comida e remédios que ajudariam a salvar vidas.
uma referência aos incêndios em caminhões do lado colombiano da fronteira com a Venezuela. Os confrontos na fronteira entre Brasil e Venezuela deixaram dezenas de feridos que estão sendo atendidos nos hospitais do estado de Roraima. O governador Antônio Denário decretou calamidade pública na saúde. Segundo ele, não há mais espaço na rede pública do estado para receber os venezuelanos feridos. Nós já estamos com a situação crítica na saúde aqui no estado de Roraima. E com a onda de violências na Venezuela, essa crise se agravou mais ainda. Nós vamos decretar estado de calamidade pública na saúde do estado de Roraima para que a gente possa ter a possibilidade de fazer compras emergenciais de medicamentos e materiais médico-hospitalar também. Hoje a situação se manteve calma até o início da tarde, quando um novo confronto entre manifestantes e tropas venezuelanas começou. A repórter Érica Figueiredo estava ao vivo na Globo News. Está no nosso território brasileiro, eles estão arremessando para cá, do nosso lado. Manifestantes venezuelanos provocaram os soldados, queimaram pneus e atiraram pedras. O exército venezuelano avançou e atirou bombas de gás lacrimogêneo que novamente caíram em território brasileiro. O conflito só terminou quando militares de alta patente dos dois países se reuniram bem sobre a linha de fronteira. O Brasil formou uma linha de segurança com soldados da Força Nacional para isolar os manifestantes que voltaram para o lado brasileiro. Enquanto isso, um dos caminhões com comida e remédios continuam parados do lado brasileiro. No fim da tarde, centenas de apoiadores de Nicolás Maduro foram até o marco que divide os dois países, hastearam a bandeira da Venezuela e gritaram palavras de ordem a favor do regime de Maduro, numa demonstração de que a resistência à entrada de ajuda humanitária vai continuar. E aí que agora a gente vai falar ao vivo com o Vitor Ferreira, que acompanha a situação na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Conta pra gente, Vitor. Boa noite, Poliana, Tadeu, boa noite a todos que assistem ao Fantástico. O lado colombiano da fronteira amanheceu fechado neste domingo, depois de um sábado de muito conflito em 3 das 4 pontes que ligam Cúcuta, aqui na Colômbia, a Táchira, na Venezuela, que é ali do outro lado. Hoje de manhã, o presidente colombiano Iván Duque esteve aqui na ponte internacional Simón Bolívar, que é a mais importante delas. À tarde, jovens venezuelanos que são contrários a Nicolás Maduro tentaram entrar, cruzar a fronteira mascarados e daqui a gente conseguiu ouvir tiros vindos de lá do lado venezuelano. Algumas pessoas feridas por balas de borracha foram atendidas pela Defesa Civil colombiana. Mas agora, nesse momento, Poliana e Tadeu, está tudo tranquilo por aqui, não há nenhuma tensão, nenhum conflito, mas os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Wellington Almeida estiveram desde quinta-feira acompanhando a tensão aqui na fronteira e prepararam uma reportagem que a gente assiste agora. Começo da tarde de sábado, 23 de fevereiro, na Ponte Internacional Santander, que liga a Colômbia com a cidade de Ureña, na Venezuela. Nossa equipe acompanha 4 caminhões que levam donativos e também muita gente pendurada para o território venezuelano. De repente... Começou uma correria aqui, a gente está sentindo agora gás lacrimogênio. Quem atirou as bombas? A Polícia Nacional Venezolana. Essa moça estava no primeiro caminhão. Vocês esperavam essa reação? Não, achamos que ia dar para passar, mas nos atacaram fortemente. Quantos anos a senhora tem? 71. Muita fumaça? Sim, bastante. Eu até vomitei. O horror parecia sem fim. Mas 2 dias antes, a situação na fronteira era diferente. Quinta-feira em Cúcuta, lado colombiano. Onde a gente vê aquelas cúpulas de uma igreja, ali já é Venezuela. Como sempre, muitos venezuelanos faziam compras na Colômbia. Vim comprar o que não tem do lado de lá. E o que é que não tem? A Karina, que mora na Venezuela, pertinho da fronteira, vem todo dia vender suas plantas na Colômbia. E diz que tem sorte. Tem gente morrendo nas ruas, morrendo doente. Dá muita indignação que alguém chegue a um centro médico e não tenha uma seringa, um remédio para dor de cabeça. Como você vai voltar para casa? Cruzando a ponte a pé.
Não tem transporte público? Não tem há muito tempo. Às vezes precisamos andar 2, 3 horas, porque não tem transporte público. Encontramos também um venezuelano deixando o país. Saliendo de Venezuela. O Osório segue os passos de mais de 3 milhões de compatriotas, 10% da população. Mas por que esse êxodo? A Venezuela praticamente só produz uma coisa: petróleo, que representa 96% das exportações. Em 2014, o preço do petróleo desabou e a economia entrou em colapso. Nicolás Maduro se reelegeu no ano passado, numa eleição amplamente apontada como fraudulenta. Os Estados Unidos apertaram as sanções contra o país. A inflação anual é de mais de 1 milhão%. Nesse cenário de caos, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declarou presidente interino do país. Foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos, pelo Brasil e muitos outros países. Guaidó pede ajuda ao mundo, mas essa ajuda Maduro não quer. Nesse armazém está uma parte da doação humanitária que Nicolás Maduro diz que não aceita, porque isso é esmola e o povo venezuelano não é mendigo. Sexta-feira passada, Guaidó fez uma aparição surpresa num grande festival de pop latino, a poucos metros da fronteira com a Venezuela, liderado pelo bilionário britânico Richard Branson. Eu peguei o telefone e ele me disse que um grande concerto na fronteira mostraria, através da música, a importância de levar alívio à Venezuela. Palco giratório, 11 torres de som, atiradores de elite na segurança. Tudo pronto. Agora vai começar uma apresentação enorme de artistas importantes da música em espanhol. Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Maluma, Luiz Fonsi do Despacito. Mais de 6 horas de show para um público, segundo os organizadores, de 317 mil pessoas. Do outro lado da fronteira, quase no mesmo horário, o governo de Nicolás Maduro também promoveu um concerto, que teve bem menos público e combinou apresentações ao vivo com música gravada. Ao festival colombiano, o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, chegou no finzinho, percorrendo um caminho na fronteira que ainda não ficou muito claro. Ele estava proibido de deixar o seu país, mas disse que conseguiu passar com a ajuda de setores militares da Venezuela. No público, essa dentista venezuelana que mora na Colômbia mostrava esperança. O concerto vai servir. Tomara que esse festival sirva para arrecadar fundos e atrair os olhares do mundo para a Venezuela e para que a ajuda humanitária passe pela fronteira no dia 23. Você acha que vai passar? Claro que vai passar. Você não tem medo da violência? Até o medo tiraram da gente. Sábado era o dia D. Tá passando um pouquinho das 6 da manhã do sábado. E esse é um acampamento do lado da ponte onde aconteceu o show. E esse pessoal é voluntário para levar a ajuda humanitária para o lado da Venezuela. Seguindo pela estrada onde fica o acampamento, e depois de uma longa espera, entramos na ponte Las Tienditas. Tanta segurança era porque ali estariam o presidente da Colômbia, Iván Duque, e Juan Guaidó. Foram 4 horas de espera até que Guaidó surgiu. O avanço da ajuda humanitária até a Venezuela será pacífico, mas decidido. Mas esse evento na ponte, essa saída dos caminhões, tudo foi mais simbólico do que concreto. Porque ali não tinha como atravessar para a Venezuela. Esses são os famosos contêineres que já apareceram em tantas imagens que o governo da Venezuela atravessou aqui na ponte para que a ajuda humanitária não passe. Inclusive, eles soldaram os contêineres no asfalto para não ter jeito mesmo de tirar. Por isso, fomos procurar outro caminho. Encontramos estes 4 caminhões, cheios de donativos e de gente. Moramos na Venezuela, mas demos um jeito de chegar aqui e ajudar como pudermos. A gente estava entrevistando esses venezuelanos que estão nesses caminhões de doações quando eles receberam um aviso para ir para uma outra ponte que também dá na Venezuela saindo da Colômbia, uma ponte internacional Santander. Os caminhões agora estão chegando bem pertinho da ponte
e a gente vai acompanhar essa tentativa deles de passar para o lado da Venezuela. Os caminhões de doações estavam quase chegando na fronteira e aparentemente foram recebidos com gás lacrimogêneo, porque a gente já está com os olhos ardendo. E crianças passando mal, tá bem difícil respirar aqui e manter os olhos abertos. Nas nossas imagens aéreas, vemos que os caminhões chegaram a cruzar o rio que separa a Colômbia da Venezuela, mas foram parados na barreira da polícia venezuelana. Dos 4 caminhões com donativos, 2 foram incendiados, segundo a oposição a Maduro e a imprensa local, pela polícia venezuelana. No começo da noite, era possível ver o que restou dos caminhões e da carga. Quase tudo pegou fogo. Sábado, 23 de fevereiro, um dia de violência na fronteira da Colômbia com a Venezuela. E pode ser o primeiro de uma longa série. A crise na Venezuela será discutida pelos 13 países que fazem parte do Grupo de Lima. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vão representar o Brasil no encontro de amanhã na Colômbia. O vice-presidente Hamilton Mourão falou por telefone com o presidente Jair Bolsonaro durante o fim de semana para ajustar detalhes sobre a posição da reunião do Grupo de Lima. À tarde, Hamilton Mourão e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, embarcaram para a Colômbia. O vice-presidente americano, Mike Pence, também vai à reunião do grupo. A maioria dos países integrantes desse grupo não reconhece a legitimidade do presidente Nicolás Maduro. O Itamaraty divulgou nota condenando com veemência os atos de violência praticados ontem na fronteira pelos militares que apoiam Nicolás Maduro. A nota diz que o uso da força contra o povo venezuelano que anseia por receber ajuda humanitária internacional caracteriza o caráter criminoso do regime Maduro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, trata-se de um brutal atentado aos direitos humanos e conclui com um apelo do Brasil para que a comunidade internacional reconheça o governo legítimo de Juan Guaidó e exija que cesse a violência. Agora à noite, depois de uma reunião com os ministros da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional, o porta-voz da presidência afirmou que o Brasil está fazendo um esforço diplomático para que as doações daqui cheguem ao povo venezuelano. O nosso Ministério das Relações Exteriores, o nosso Ministério da Defesa, vem buscando o estabelecimento com os canais que podem favorecer essa ajuda humanitária. Depois dos comerciais.